Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era e que vem esteja sempre com você e com sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 1º de dezembro, primeiro domingo do tempo do Advento. Ou seja, estamos assim reunidos para iniciarmos a caminhada rumo ao Natal e ao mesmo tempo para despertar a expectativa da vinda gloriosa de Cristo nos fins do tempo. No percurso do Advento, somos convidados à oração, somos convidados à vigilância para não esmorecermos diante dos obstáculos que surgem na nossa vivência cristã. Não dispomos assim a acolher os carinhos que o Senhor nos indicar e assim ergamos nossos olhos e acolhamos a libertação, dom de Deus para nós. Advento, tempo de esperança, tempo de buscarmos, vivenciarmos a grandeza de Deus no menino que há de nascer em nosso coração, na nossa família, na nossa comunidade. O tempo de Advento, o tempo de espera. Portanto, convido você, convido a sua família para assim partilharmos o Evangelho de hoje, que é tirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 25 ao 28, do 34 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois este dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficais atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, percebamos que no Evangelho deste domingo, em que iniciamos esse tempo da espera, o tempo do Advento, o nosso Senhor, ou seja, Jesus Cristo, nos exalta a vigiar e rezar. Ficai atento e orai a todo momento. O que vemos, porém, no mundo atual são pessoas totalmente dispersas e que raramente se dedicam à oração. Não por acaso predomina na sociedade a completa indiferença em relação a outras coisas de Deus. Então, assuma a diferença dos pagãos que decidiram emergir sua vida longe de Deus, mas também a indiferença dos bons católicos que caíram na tibieza espiritual. Portanto, imaginemos quão lastimável seria, inclusive nós, recebermos nosso Senhor no Natal tomado pela tibieza, entorpecido pela mornidão espiritual. Pois bem, justamente para que isso não ocorra, a igreja nesse tempo litúrgico vai nos dando assim o tempo do Advento, que serve não apenas para nos livrarmos do pecado mortal, pois isso devemos fazer o ano todo, mas para combatermos a tibieza. E como fazer isso? Sermos perseverantes na fé, sermos perseverantes na oração. É isso que o Senhor nos pede. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, podemos perceber que, mais uma vez, estamos refletindo o Evangelho no qual Jesus nos exorta a permanecermos atentos e atentas aos fatos e acontecimentos que ocorrem no mundo e ao nosso redor. Que estejamos, pois, esperando com perseverança por Ele, quando vier cheio de glória e poder, a fim de instaurar definitivamente o seu reino no meio de nós. Então o mundo será renovado e o reino de Deus definitivamente será estabelecido quando Jesus voltar. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, Ele nos dá indício bem claro que preanuncia a sua vinda. Fenômenos na natureza, sinais no sol, na lua e nas estrelas, ou seja, angústia, aflição e pavor. Então sabemos que a nossa incapacidade humana nunca poderemos vencer os desafios. Isso, na nossa incapacidade, nessa incapacidade humana, não queremos poder
poderemos assim vencer o desafio. Mas a expectativa da chegada de Jesus, que vem nos libertar de todas as misérias, é quem nos faz ter esperança. Porque ele mesmo nos afirma, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a nossa libertação está próxima. Será que teremos que esperar um momento certo para ver essas coisas acontecerem? Então a nossa expectativa deve ser perene, amados irmãos, queridas irmãs. Nunca deveremos baixar a guarda e deixar que o mundo se envolva em seus cuidados. Pelo contrário, em obediência à palavra de Jesus, precisamos ficar atentos, precisamos orar a todo momento para ficarmos de pé diante do Filho do Homem. Então, meus irmãos, queridas irmãs, você percebe algum indício de que essas coisas já estão acontecendo? Você tem medo ou esperança ao perceber tais fenômenos? Você tem se envolvido muito com o mundo? Você espera a vinda do Filho do Homem? De que maneira? Como você está se preparando para viver esse tempo do advento? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos ajudarmos a termos uma permanente vigilância e oração, nos preparando para o encontro com seu Filho Jesus, que é o nosso Salvador, e sermos acolhidos por Ele. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo e que Deus possa realmente derramar suas bênçãos sobre cada um de nós. Que possamos assim, nessa grande expectativa e esperança, vivermos esse advento, tempo de mudança radical da nossa vida, preparar o nosso coração para fazer dele a morada do Senhor. E que desça sobre todos vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo, que é o nosso Salvador. Assim seja. Amém.